existe uma força que atua na sua vida todos os dias. Ela não tem nome, ela não faz barulho, ela não se anuncia. Ela simplesmente opera. E o resultado dela você conhece bem. Você trabalha, você estuda, você visualiza, você tenta. E mesmo assim, existe um teto. Um teto que parece feito de vidro porque você pode ver o que está do outro lado, mas toda vez que você se aproxima, algo te recua. Algo em você decide, sem consultar sua consciência, que até aqui está bom, que além daqui não é seguro, que além daqui você não pertence. E a pergunta que ninguém faz, porque a resposta é desconfortável demais: de onde veio esse teto? A maioria das pessoas responde essa pergunta com culpa. Sou fraco, não tenho disciplina, talvez não seja para mim. E essa resposta, embora errada, tem uma função: ela protege você de enxergar o que realmente está acontecendo. Porque o que está acontecendo é muito mais antigo do que você, e muito mais íntimo. Você está sendo leal à sua família. Não de propósito, não conscientemente, mas com uma precisão cirúrgica que vai além de qualquer esforço intencional que você já fez na vida. Seu sistema nervoso, moldado nos primeiros anos de existência, aprendeu que amor e pertencimento têm um preço. E esse preço, muitas vezes, é não crescer além dos que você ama. Carl Jung passou décadas mapeando o que ele chamava de psique coletiva familiar. O conjunto de padrões emocionais. Crenças e comportamentos que se transmitem de geração em geração não por genética, mas por campo psíquico. Jung dizia que a criança não vive sua própria vida antes de viver, primeiro, a vida não vivida dos seus pais. Pense nisso por um momento. Antes de você escolher qualquer coisa, antes de você ter voz, antes de ter consciência de si mesmo, você já estava carregando o roteiro emocional de quem veio antes de você. E aqui é onde o vagão precisa parar por um instante, porque o que vamos explorar hoje é um dos mecanismos mais subexplorados em todo o campo do desenvolvimento humano. Não é sabotagem no sentido clássico, não é falta de merecimento no sentido superficial que você já viu em outros lugares. É algo mais profundo, mais silencioso e, honestamente, mais libertador quando você finalmente entende. Porque o que tem nome pode ser transformado. Antes de continuar, o arquiteto precisa dizer algo importante se você chegou até este vídeo sem ter assistido os episódios anteriores desta jornada. Especialmente os capítulos sobre resistência do ego e sobre por que a realidade não muda mesmo quando você tenta. Você vai compreender o que vem a seguir, mas vai sentir que está montando um cabeca com metade das peças faltando. Essa série foi construída como uma jornada estruturada, não como vídeos soltos. Cada episódio planta uma semente que o próximo rega. Vale a pena voltar. Vale a pena percorrer a sequência. O canal tem os episódios anteriores organizados para isso. E a diferença entre consumir conteúdo e realmente transformar sua frequência está exatamente nessa diferença. Profundidade versus velocidade. Voltando. Joe Dispenza tem um dado que o arquiteto gosta de usar aqui porque ele é perturbador na medida certa. Aproximadamente 95% dos pensamentos que você teve hoje são os mesmos que você teve ontem e anteontem. E no mês passado. Isso não é preguiça mental. Isso é eficiência biológica. Seu cérebro aprende padrões para não precisar gastar energia reaprendendo o mundo a cada momento. O problema é que esses padrões, incluindo os padrões sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o quanto de prosperidade é normal, foram instalados antes de você ter qualquer capacidade de questioná-los. Eles foram instalados em casa, na mesa do jantar. No tom de voz com que sua mãe falava sobre as contas atrasadas. No suspiro do seu pai quando chegava do trabalho. Na frase que você ouviu, talvez, centenas de vezes: dinheiro não cresce em árvore. Rico não tem escrúpulos. A gente não é de família que tem esse tipo de coisa. Agradeço o que você tem porque tem gente que tem menos. Frases normais. Frases ditas com amor. Frases que construíram o teto. E hoje, décadas depois, quando você tem a oportunidade de ultrapassar o nível financeiro, o nível emocional ou o nível de realização que a sua família conheceu, algo no seu corpo se contrai. Um desconforto vago. Uma ansiedade sem nome. Uma sensação de que você está fazendo algo errado, mesmo que tudo esteja certo. Você não está com medo de fracassar, você está com medo de trair. Bem-vindo ao episódio mais íntimo desta série até agora. E para Exploro, com a profundidade que ele merece. O vagão está completo hoje. Ian Croges, Alan Watts, Joe Dispenza e Hélio Couto estão presentes. E o arquiteto tem um convidado especial para apresentar ainda neste capítulo.
Um homem que dedicou sua vida inteira a mapear exatamente esse mecanismo. Bert Hellinger. Hellinger foi um filósofo, terapeuta e criador das constelações familiares. Um método que revelou, através de décadas de trabalho com milhares de famílias em todo o mundo, que os seres humanos carregam lealdades invisíveis aos seus sistemas familiares. Lealdades que os fazem repetir doenças, falências, separações e padrões de escassez, não por acidente, mas por amor. Um amor inconsciente, silencioso e devastadoramente leal. Hellinger dizia: quem fica pequeno para não superar os pais está sendo leal. Mas essa lealdade custa a vida. E esse é o tema de hoje. O arquiteto retoma: imagine 2 filhos criados na mesma casa, pelos mesmos pais, com os mesmos recursos. Um deles, na vida adulta, constrói um negócio, compra um apartamento, viaja. O outro, igualmente inteligente, igualmente esforçado, com as mesmas oportunidades básicas, fica estagnado. Troca de emprego, mas não avança. Começa projetos, mas não termina. Chega perto de uma grande conquista e, misteriosamente, sabota. A pergunta convencional é: o que de diferente aconteceu com esses 2? A pergunta quântica é: qual dos 2 está sendo mais leal? Bortinger descreveu esse fenômeno como emaranhamento sistêmico. Quando um membro da família, inconscientemente, carrega o destino de outro. Não o imita por escolha, carrega. Como se houvesse um campo de força invisível dentro do sistema familiar que distribui papéis. Quem pode avançar? Quem precisa ficar para trás? Quem carrega a dor do que foi perdido antes? E o mais perturbador, muitas vezes é a pessoa mais sensível, mais empática, mais conectada emocionalmente à família, que assume o papel de portadora da dor coletiva. Não é uma punição. É uma forma de amor. Se eu ficar pequeno junto com você, eu não te abandono. Carl Rogers chamaria isso de uma distorção do self real provocada pelas condições de valor impostas pelo ambiente. Rogers passou a vida estudando o que acontece quando o amor que recebemos na infância é condicional. Quando a criança aprende, muitas vezes sem nenhuma palavra explícita. Apenas pelo campo emocional da casa, que ela é amada mais quando não faz muito barulho, quando não pede demais, quando não se destaca de forma que faça os outros se sentirem menores. A criança é extraordinariamente inteligente nessa leitura. Ela aprende as regras do jogo antes de aprender a ler. E essa criança cresce. E se torna você. E você continua jogando o mesmo jogo, com as mesmas regras, em campos completamente diferentes, na empresa, no relacionamento, na conta bancária. Jordan traz um ângulo complementar aqui que o arquiteto considera indispensável. A hierarquia familiar como estrutura de dominância que a criança internaliza. Peterson argumenta que os humanos, como animais sociais, são extraordinariamente sensíveis à sua posição na hierarquia do grupo primário, a família, e crescer além da família, em renda, em status, em liberdade, pode ser registrado pelo sistema nervoso primitivo como uma ameaça à posição na hierarquia. Como se você estivesse competindo com seus próprios pais. E para um mamífero social, isso ativa circuitos de alarme profundos. Não é metáfora. É neurobiologia. Peterson diria que muitas pessoas inconscientemente jogam pequeno não porque acreditam que não merecem mais, mas porque o seu sistema de vinculação emocional percebe o crescimento como risco de exclusão do grupo. E exclusão do grupo, para o cérebro primitivo, é sinônimo de morte. Isso explica por que tanta gente, ao começar a crescer financeiramente ou profissionalmente, desenvolve um desconforto estranho. Uma culpa sem objeto. Uma sensação de que estão fazendo algo errado, mesmo que tudo esteja indo bem. O cérebro está disparando alarmes ancestrais. Você está saindo do grupo, volte. Alan Watts, com aquela capacidade única de dizer coisas profundas, como se fossem óbvias, colocaria da seguinte maneira: o problema não é que você não sabe quem é. O problema é que você está absolutamente convicto de que sabe, e o que você chama de eu é, em grande parte, um conjunto de padrões herdados que você nunca escolheu conscientemente. Watts dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo um personagem em uma peça escrita por outras pessoas. E o mais irônico é que elas defendem esse personagem como se fosse a sua identidade mais autêntica. Ri. Um momento de humor sutil que o arquiteto não resiste. Muita gente passa anos em terapia tentando entender por que se sabota, quando na verdade a resposta foi dada na mesa do almoço, em família. Todo domingo dos 5 aos 18 anos. A terapia é necessária, mas a matéria-prima já estava ali, servida com arroz e feijão.
E Hélio Couto amplia esse campo para além da psicologia, para Hélio. O que Hellinger chamou de campo familiar e um chamou de inconsciente coletivo é, na linguagem da física quântica, um campo de frequência. Uma assinatura vibracional que o sistema familiar emite e que cada membro carrega no seu campo energético pessoal. Não é metáfora espiritual. É a compreensão de que tudo é informação. Tudo é frequência, e a família é o primeiro transmissor ao qual você foi sintonizado. Mudar de frequência financeira sem reprogramar a lealdade vibracional é como tentar captar uma rádio diferente sem ajustar o dial. O sinal continua o mesmo, o esforço é real. O resultado é o mesmo. E é aqui que Diogenes entra com um dado científico que ancora tudo isso na prática. Pesquisas em epigenética. Em especial os trabalhos de Bruce Lipton, que o Vagão já conhece bem, demonstraram que genes podem ser ligados e desligados por sinais ambientais. E o ambiente mais poderoso que existe, especialmente nos primeiros 7 anos de vida, é o ambiente emocional da família. O que os seus pais sentiam sobre dinheiro, sobre segurança, sobre merecimento, isso não ficou só no ar. Isso se inscreveu na sua biologia. Você não herdou apenas os olhos da sua mãe. Você herdou a frequência emocional dela diante de uma conta no vermelho. E agora, antes de entrar na ciência mais dura no próximo capítulo, o arquiteto propõe um exercício simples, sem protocolo de 21 dias. Sem rituais, só observação honesta, que é, aliás, o ato mais corajoso que existe. Vamos para nosso exercício, o inventário da lealdade. Faça isso hoje, antes de dormir. Não precisa de papel, mas se quiser escrever, escreva. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Agora, traga à mente o nível financeiro médio dos seus pais, ou dos adultos que te criaram. Não o pior momento, não o melhor. A média, a normalidade financeira daquele ambiente. Agora compare com o seu nível atual. Se você está abaixo, pergunte o que aconteceria na minha família se eu ganhasse o dobro. Se você está no mesmo nível, pergunte há quanto tempo estou aqui, mesmo tentando sair? Se você está acima, pergunte, existe algum desconforto, alguma culpa, alguma sensação estranha quando avanço mais? Não analise a resposta, só sinta o que surge no corpo, a contração, a expansão, o calor. O corpo não mente. E o corpo carrega a lealdade muito antes da mente conseguir nomeá-la. Faça esse exercício quantas vezes precisar, não há prazo. Há apenas honestidade. E às vezes, uma única vez com presença real vale mais do que 30 dias de protocolo cumprido mecanicamente. Em 2013, um estudo publicado pela Nescience, conduzido pelos pesquisadores Brian Dias e Keller na Universidade Emory, fez algo que perturbou profundamente a comunidade científica. Eles condicionaram camundongos a sentir medo de um cheiro específico, o cheiro de flor de cerejeira. Depois, observaram os filhos e netos desses camundongos. Esses descendentes, que nunca foram expostos ao condicionamento original, exibiam medo do mesmo cheiro. A memória do trauma havia sido transmitida biologicamente, inscrita no sistema olfativo através de modificações epigenéticas. Isso não é metáfora, isso são dados. A epigenética, o estudo de como o ambiente modifica a expressão genética sem alterar a sequência do DNA, está redefinindo o que significa herança. Você não herda apenas o código genético. Você herda a expressão emocional desse código, moldada pelas experiências dos seus ancestrais. E se camundongos herdam o medo de um cheiro, o que você acha que um ser humano herda de gerações que sobreviveram a guerras, fomes, migrações forçadas, pobreza extrema, escravidão? O que você acha que o sistema nervoso de um descendente carrega, em sua configuração de base, quando o ambiente ancestral era de escassez crônica? Joe Dispenza, que dedicou décadas a estudar como o cérebro cria e mantém estados emocionais, diria que o problema não é só o que você pensa, é o que você sente habitualmente. Porque o cérebro aprende emoções repetidas como estados normais. Estados normais, se o filtro através do qual toda experiência nova é interpretada, quando a normalidade emocional da sua linhagem era ansiedade diante do dinheiro. O seu sistema nervoso aprendeu que a ansiedade financeira é o estado neutro. E qualquer coisa que se desvie disso, incluindo abundância real, é registrada como anormal, como ameaça. A neurociência chama isso de homeostase emocional. O cérebro, como qualquer sistema biológico, tende a retornar ao estado familiar, não ao estado ideal. Ao estado familiar, aquele que ele conhece. Aquele que, por mais doloroso que seja, pelo menos é previsível.
E aqui restabelece sua presença no vagão porque esse mecanismo é exatamente o que ele chamava de sombra familiar. Os padrões não integrados que passam de geração em geração, não porque os pais quiseram transmiti-los, mas porque o que não é trazido à consciência é vivido como destino. Pense na sombra familiar como um arquivo comprimido. Cada geração adiciona arquivos ao pacote, traumas não processados, medos não nomeados, lutos não completados, vergonhas não compartilhadas, e esse arquivo é passado adiante. Não com um bilhete explicativo, não com um manual de instruções. Apenas com um campo emocional que a criança absorve como esponja, porque a criança, nos primeiros anos de vida, funciona essencialmente em estado hipnótico. Ondas cerebrais, teta. Ausência de filtro crítico. Absorção direta. Dispenza confirma isso com clareza. Nos primeiros 7 anos de vida, a criança não aprende por raciocínio. Ela aprende por observação e imersão no campo emocional dos adultos ao redor. É como se o inconsciente dos pais fosse baixado diretamente no sistema operacional da criança. Você passou os primeiros 7 anos da sua vida instalando o software que ainda roda hoje. Bertinger, que o Vagão recebeu neste episódio como convidado especial, foi mais longe do que qualquer outro pesquisador nessa direção. Nas constelações familiares, seu método desenvolvido ao longo de décadas de observação clínica. Hellinger demonstrou repetidamente que membros de uma família podem inconscientemente representar destinos de outros membros que foram excluídos, esquecidos ou honrados pelo sistema. Uma criança pode repetir o padrão de vida de um tio que morreu cedo, de um avô que faliu, de um ancestral que foi forçado a abandonar seus sonhos, não por escolha, por lealdade sistêmica e inconsciente. E o que libera esse padrão, segundo Hellinger, não é a negação, não é a resistência, não é a ruptura violenta com a família. É o reconhecimento, é olhar para o que foi herdado, nomeá-lo, honrar de onde veio. Então fazer uma escolha consciente de seguir um caminho diferente sem precisar rejeitar quem veio antes. Essa distinção é crucial e o arquiteto quer que você guarde isso. Libertação não é abandono. Você pode honrar sua família e ainda assim viver diferente. Pode amar seus pais profundamente e ainda assim ganhar mais do que eles. Pode pertencer ao seu sistema familiar e ainda assim crescer além dos limites que esse sistema conheceu. A lealdade que te mantém pequeno não precisa ser quebrada. Ela precisa ser transformada de uma lealdade inconsciente ao sofrimento para uma lealdade consciente à sua própria expansão, que é, em última análise, a maior contribuição que qualquer filho pode dar à sua linhagem. Carras diria que o momento em que você se permite ser plenamente você mesmo, com toda a expansão que isso implica, é o momento em que você para de precisar que a sua família seja diferente para que você seja mais. Você para de esperar permissão. Você para de precisar de aprovação. E paradoxalmente, é nesse momento que as relações familiares mais se aprofundam, porque você começa a se relacionar com as pessoas reais. E não com os papéis que você precisava que elas desempenhassem para manter o script intacto. Alan Watts completaria com sua tranquilidade característica. O momento em que você percebe que o personagem que estava defendendo como eu foi escrito por outros. Esse momento não é uma perda. É um alívio extraordinário. Porque finalmente você pode perguntar quem eu sou quando não estou sendo leal ao que outros precisavam que eu fosse. Essa pergunta, por si só, já é uma reprogramação. Antes de seguir para os casos reais no próximo capítulo, onde você vai ver esse padrão em situações concretas que vão fazer você pensar em alguém que conhece. E talvez em você mesmo, o arquiteto. Precisa dizer, se esse episódio está tocando em algo que você nunca tinha nomeado antes, isso é exatamente o ponto. A série está aqui para isso. O próximo vídeo vai um passo além. Vai mostrar por que você continua repetindo as mesmas lições mesmo depois de entender tudo isso. E esse mesmo depois de entender é a chave que abre a porta seguinte. Mas primeiro, os casos reais. Porque teoria sem aterramento é só conteúdo, e este vagão não veio para te entreter. Veio para te transformar. Mariana tem 34 anos. Designer gráfica, talentosa, com um portfólio que qualquer agência contrataria sem pestanejar. Nos últimos 5 anos, ela conseguiu exatamente 3 clientes grandes. Cada um desses clientes foi conquistado com um trabalho excepcional. E cada um deles foi perdido, não porque o serviço fosse ruim, mas porque Mariana, no momento em que o projeto crescia, começava a atrasar entregas, a responder mensagens com demora, a criar um atrito invisível que eventualmente fazia o cliente ir embora. Ela entrou em terapia. A terapeuta fez a pergunta que mudou tudo. Quando você pensa na sua mãe,
vendo você com um negócio grande e bem-sucedido. O que você sente? Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse: ela sempre quis ser artista. Abandonou os sonhos quando eu nasci, nunca reclamou. Mas eu sempre soube. Ela estava sabotando o próprio sucesso para não ultrapassar a mãe, que abriu mão dos sonhos por ela, não conscientemente. Com o amor mais puro que existe, isso é lealdade inconsciente. Roberto tem 41 anos, empresário do setor de construção, filho e neto de imigrantes que chegaram ao Brasil sem nada e construíram uma vida estável. Não rica, mas estável, com muito trabalho e muita privação. Roberto construiu uma empresa que fatura 5 vezes mais do que qualquer coisa que sua família conheceu. E ele tem insônia crônica desde que o negócio começou a crescer. Ansiedade inexplicável. Síndrome do impostor em estado permanente. Sensação constante de que algo vai dar errado, mesmo quando não há nenhuma evidência objetiva disso. A terapia convencional chamaria isso de ansiedade generalizada. A lente das constelações familiares identificaria outra coisa. Roberto está em território desconhecido para o seu sistema. Nenhum membro da sua família jamais operou nesse nível. Seu sistema nervoso não tem mapa para isso. E sem mapa, o cérebro interpreta o território desconhecido como perigo. Ele não precisa de mais meditação. Ele precisa de permissão sistêmica para estar onde está. Fernanda tem 28 anos. Filha de pais divorciados, mãe que passou anos em dificuldade financeira. Fernanda é auditor em uma empresa multinacional, ganha bem, tem estabilidade e tem uma relação perturbadora com dinheiro. Ela gasta exatamente o suficiente para não acumular. Toda vez que a conta sobe além de determinado patamar, aparece uma despesa inesperada. Um conserto, uma emergência, uma generosidade excessiva com alguém. E a conta volta ao nível normal, ela não tem problema de educação financeira. Ela tem um termostato emocional calibrado para a realidade financeira da mãe. E elevar esse termostato requer mais do que planilha. Requer olhar para o que manter-se no mesmo nível da mãe significa para ela emocionalmente. Jung disse que até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai tchômalo de destino. Esses 3 casos não são exceções. São o padrão. E o que todos têm em comum é que nenhum deles é resultado de falta de esforço, falta de inteligência ou falta de vontade. São todos resultados de lealdades invisíveis operando com uma eficiência que qualquer plano consciente dificilmente supera. Mas existe o outro lado dessa história. E o arquiteto não estaria sendo honesto se ficasse só no diagnóstico. Tiago é filho de um mecânico que nunca ganhou mais do que um salário mínimo e meio na vida. Tiago hoje dirige uma empresa de tecnologia com 47 funcionários. E quando o arquiteto lhe perguntou como ele tinha atravessado o teto familiar, ele disse algo que ficou: eu tive uma conversa imaginária com meu pai. Eu disse a ele que ia crescer além do que ele conhecia e que isso não era abandono, era continuação. Era o que ele trabalhava duro para que eu pudesse fazer. E depois dessa conversa, algo dentro de mim relaxou. Hellinger chamaria isso de um movimento sistêmico de honra, não uma negação da origem. Uma honra da origem acompanhada de uma permissão explícita, dada a si mesmo, para ir além. Rogers chamaria de um encontro com o self real, desimpedido das condições de valor herdadas. Watt sorriria e diria: você finalmente parou de pedir permissão a fantasmas. E Joseph a completaria quando o cérebro recebe um novo sinal emocional suficientemente poderoso. Ele começa a criar novas conexões neurais. O mapa se expande. O termostato recalibra, não de uma vez. Mas começa, é importante dizer também, transformar lealdades não significa demonizar a família. Não significa culpar os pais. Seus pais transmitiram o que tinham. E o que tinham foi moldado pelo que os pais deles tinham. E assim por diante. Em uma cadeia que se perde no tempo. Hellinger era explícito nisso. A saída não é acusação. É compreensão. É olhar para a cadeia com olhos abertos e decidir, conscientemente, o que você quer passar adiante. Porque você também vai transmitir algo. Para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, para o campo de influência que você ocupa. A questão não é se você vai transmitir, é o quê? Hélio Couto colocaria da seguinte forma: a frequência que você carrega não é sua propriedade exclusiva. Ela emana e afeta o campo ao redor. Quando você eleva a sua frequência, quando você transforma uma lealdade ao sofrimento em uma lealdade à expansão, você não está apenas mudando a sua vida. Você está reescrevendo a informação que vai ser transmitida para todos que vierem depois de você. Isso não é autoajuda. Isso é responsabilidade quântica.
E Jordan Peterson encerraria esse capítulo com a frase que o arquiteto considera a mais honesta de todas. Não é seu dever repetir os erros dos seus pais. É seu dever supar como gratid. Até aqui, o vagão percorreu o território do diagnóstico. Você entendeu o mecanismo. Você reconheceu os padrões. Você talvez tenha sentido, em algum ponto deste vídeo, aquela sensação específica de isso é exatamente o que acontece comigo, e se sentiu entre aliviado e levemente desconfortável, o que é o sinal de que algo real está sendo tocado. Mas entender não é suficiente. E esta série inteira existe para dizer isso com clareza. Compreensão intelectual sem integração somática não muda nada. Você pode explicar sua lealdade familiar para qualquer pessoa e continuar, no dia seguinte, tomando as mesmas decisões. Porque a lealdade não mora na mente, ela mora no corpo. Ela mora no sistema nervoso. Ela mora na frequência que você emite antes de qualquer pensamento consciente. A transformação começa quando você leva o entendimento para dentro do corpo. E para isso, Josa tem uma instrução que o arquiteto considera o fundamento de tudo. Você não pode criar uma nova realidade a partir do mesmo estado emocional que criou a realidade atual. Para que o campo mude, o estado interno precisa mudar primeiro, não depois da mudança externa, antes. Hélio Couto amplia: o campo quântico não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência dominante. E mudar frequência sem mudar o estado emocional de base é como trocar a letra de uma música, mas manter a mesma melodia. O resultado sonoro não muda. Então, o que se faz? Hellinger diria: o primeiro passo é o reconhecimento. Antes de qualquer prática, qualquer protocolo, qualquer exercício. Você precisa olhar para o que foi herdado e nomeá-lo sem julgamento. Não para fixá-lo, mas para deixá-lo de ser invisível. Porque o que não tem nome não pode ser escolhido ou recusado. Ele simplesmente acontece. E diria, trazer a sombra familiar à consciência não é um evento. É um processo. É uma prática de atenção honesta que se aprofunda com o tempo. Rogers diria: você não precisa mudar o que sente. Você precisa permitir sentir. A partir desse lugar de presença real, escolher. Watts diria: com o sorriso de quem viu muita gente complicar o que é simples, o presente é o único lugar onde qualquer mudança pode acontecer. O passado familiar está fixo. O futuro ainda não existe. Agora você pode escolher uma frequência diferente. E Peterson diria: assuma a responsabilidade. Não pelo que seus pais fizeram, pela decisão de continuar ou não. Agora nosso exercício matador, a carta da transmutação. Faça isso hoje. Antes de dormir, não há prazo. Não há protocolo de 7, 21 ou 90 dias. Apenas uma prática que você pode repetir quando sentir que o teto está se fechando novamente. Pegue uma folha de papel ou abra uma nota no celular, o suporte não importa, e escreva 2 cartas curtas. A primeira carta é para seus pais ou para o adulto que mais moldou sua frequência na infância. Não precisa ser enviada, não precisa ser lida por ninguém. Esta carta tem uma única missão: reconhecer. Você escreve com honestidade sobre o que você recebeu deles. Não só as dificuldades, mas também o amor, o esforço, a sobrevivência que foi real. Você escreve: eu vejo o que você carregou. Eu entendo que você me ensinou o que sabia. E eu te amo por isso. Depois vem a segunda parte da mesma carta, e aqui está o ângulo que nenhum exercício desta série usou antes. Você escreve uma frase de permissão. Não pedindo permissão, concedendo. Você escreve: eu me dou permissão para ir além. Não como abandono de você, mas como continuação do que você construiu. A minha prosperidade honra o que você plantou. A segunda carta é para você mesmo, para a versão de você que existirá depois que essa lealdade for transformada. Como esse seu futuro se sente? O que esse seu futuro pode fazer que o eu atual ainda hesita? Escreva com detalhe sensorial. Não financeiro, sensorial, como é o corpo desse eu, como é a respiração. O que muda na forma como ele entra em um ambiente. Leia as 2 cartas em voz alta antes de dormir. E então, sem análise, sem pressa, apenas vá dormir. O cérebro consolida memórias e reconecta circuitos durante o sono. O que você planta nesses últimos minutos antes de dormir é regado pela neuroquímica do descanso profundo. Você está, literalmente, usando a biologia do sono como aliada da sua reprogramação. Faça sempre que sentir o teto se fechando, sem prazo. Com intenção. E para aqueles que querem uma âncora verbal para carregar ao longo dos dias,
Porque o arquiteto sabe que mantra sem compreensão é só palavra. Mas mantra com raiz é tecnologia. O mantra deste episódio é: eu honro de onde vim. Eu escolho para onde vou. A minha expansão é a minha maior gratidão. Repita quando sentir o teto. Repita quando a lealdade velha se ativar. Repita não como magia. Repita como uma afirmação de uma escolha que você está fazendo conscientemente. A cada vez, até que o novo caminho tenha mais memória emocional do que o antigo. Isso, segundo Dispenza, é como o cérebro muda. Não por vontade. Por repetição emocional com intenção. E aqui, o arquiteto precisa ser honesto sobre o que vem a seguir. Porque a série não termina aqui. E o que vem no próximo capítulo desta jornada é onde a maioria das pessoas tropeça mesmo depois de entender tudo o que foi dito hoje. No próximo vídeo, vamos explorar porque você continua repetindo as mesmas lições. Mesmo depois de ter visto o padrão, mesmo depois de ter feito os exercícios, mesmo depois de ter tido os insights. Porque é um mecanismo neural específico que faz o loop se reinstalar. E entender esse mecanismo é a diferença entre uma transformação que dura dias e uma que reescreve permanentemente. Se você chegou até aqui neste vídeo, você não é o tipo de pessoa que assiste conteúdo passivamente. Você está nesta jornada com intenção. E o arquiteto sabe disso, porque quem não tem intenção desiste no capítulo 2. Uma última coisa, este episódio vai circular. Ele vai chegar em pessoas que precisam dele. E a forma mais poderosa de esse conteúdo encontrar quem precisa é quando alguém que foi tocado decide compartilhar. Não porque foi pedido, mas porque reconheceu que alguém ao seu redor está preso. Exatamente nessa lealdade que foi descrita aqui. Você conhece alguém assim? Você sabe para quem enviar. O vagão continua. A jornada não termina aqui. Eu sou o arquiteto quântico. E você não chegou aqui por acaso.